Quer ver-se diferente? Quer que as pessoas olhem para você e percebam uma mudança real, não apenas no seu rosto, mas na sua presença? Então pare de improvisar suas manhãs. Porque o que você faz nos primeiros minutos do dia molda o seu corpo, a sua energia, a sua segurança e a sua imagem. Não é sorte, é estratégia. Se continuar fazendo as mesmas coisas, vai continuar se vendo do mesmo jeito. Mas se aplicar essas ações todas as manhãs, não só vai transformar sua aparência, vai começar a construir uma vida que se sinta tão bem quanto parece. Comece hoje, não amanhã, hoje. Porque cada dia que você adia é mais um dia preso na mesma versão de si mesmo. Antes de começar, quero que faça algo poderoso, desça até os comentários e escreva com intenção esta frase. Hoje decido me ver e me sentir melhor. Sou estoico. Faça isso com total presença. É seu primeiro ato de compromisso consigo mesmo. Escreva como uma declaração de mudança, como uma ordem direta à sua mente. Porque o que você escreve com convicção começa a reprogramar sua realidade. E este pode ser o primeiro dia de uma nova versão de você. Ensinamento 1. A importância de se ver bem todos os dias para o seu bem-estar integral. Sabe por que você se sente melhor quando se arruma, mesmo que não vá sair de casa? Porque o seu cérebro interpreta cada uma das suas ações como um sinal de quanto você se valoriza. O momento em que você se levanta, toma banho, escolhe uma roupa que gosta, penteia o cabelo ou simplesmente se olha no espelho com apreço, está dizendo com atitudes: eu me respeito, eu me importo, eu me cuido. E isso tem um impacto direto na sua energia, no seu foco e na forma como você enfrenta o dia. Sua mente registra tudo isso. E sem perceber, você começa a andar com mais postura, a falar com mais firmeza, a decidir com mais clareza. Porque o seu exterior influencia poderosamente o seu interior. Não é superficial, é simbólico, não é vaidade, é autovalorização. É verdade que não somos apenas uma imagem, mas o que projetamos também reflete nosso estado interior. Se faz dias que você não se arruma, que não coloca intenção em si mesmo, é muito provável que também esteja adiando suas metas, deixando de lado seu bem-estar, seu foco e sua disciplina. A forma como você se apresenta ao mundo, mesmo que esse mundo seja apenas seu quarto, é uma manifestação do que você acredita merecer. E quando você se trata como alguém valioso, o resto do mundo começa a fazer o mesmo. Cada manhã é uma oportunidade para enviar uma mensagem a si mesmo, ou você se abandona ou se constrói. Você não precisa estar perfeito, nem seguir padrões inalcançáveis. Só precisa mostrar a si mesmo que está presente, que está disposto a avançar, que não vai permitir que o cansaço, a tristeza ou o desânimo tirem seu poder de agir com dignidade e propósito. Se você se arruma todos os dias como se tivesse um encontro com a sua melhor versão, o que verá no espelho não será apenas seu rosto, mas sua determinação, seu orgulho e sua esperança. Comece pelo mínimo. Lave o rosto, coloque uma roupa que te faça sentir bem, arrume sua cama, sente-se com postura. Essas pequenas decisões não são triviais, são treinos diários para sua disciplina, para seu amor próprio. Se você não pode controlar como se sente ao acordar, pelo menos controle o que faz. E o que você faz pode mudar como se sente. Ver-se bem, mesmo sem motivos externos, cria um motor interno que desperta motivação, foco e ação. E é aí que começa a verdadeira mudança. Quando você se vê bem, pensa melhor. E quando pensa melhor, toma decisões mais alinhadas com seus objetivos. Você se sente mais disposto a agir, a falar com convicção, a comer com consciência, a buscar o que te nutre em vez do que te destrói. Sua imagem não é apenas estética, é energia.
é declaração, é presença. Então, não subestime isso. Não se vista para impressionar os outros, vista-se para lembrar a si mesmo quem você é e quem está decidindo ser. Segundo o estoicismo, o corpo é um instrumento da alma e, como tal, deve ser cuidado com atenção e respeito, mas sem apego nem vaidade. Transforme seu cuidado pessoal em uma prática de meditação ativa. Enquanto penteia o cabelo, pense no que está construindo. Enquanto escolhe sua roupa, lembre-se dos seus objetivos. Enquanto se olha no espelho, repita uma afirmação de poder: hoje escolho dar o meu melhor. Esse tipo de rotina, longe de ser banal, é uma âncora mental que te alinha com a sua melhor versão. Se você está lutando com a motivação, com a tristeza ou com a desorganização, comece pelo seu corpo. É o que está mais perto de você para transformar. E quando você transforma isso, todo o resto começa a se mover também. Você não precisa de dinheiro, nem de roupas novas, nem do visual perfeito. Só precisa de vontade. A vontade de se tratar com dignidade. E se fizer isso todos os dias, mesmo em silêncio, mesmo sem que ninguém veja, estará plantando uma autoestima sólida, uma identidade forte e uma vida guiada pelo respeito próprio. Porque toda vez que você escolhe se ver bem, escolhe se ver com amor. E é esse amor que te transforma por dentro. 7. Ensinamento 2. Ative seu corpo de dentro para fora, beba água assim que abrir os olhos. O que você faz nos primeiros minutos do dia determina o rumo de todo o seu dia. E um dos atos mais poderosos, simples e esquecidos é se hidratar assim que acorda. Você não precisa de café, não precisa de açúcar, não precisa correr para checar o celular. A primeira coisa que seu corpo pede depois de horas de descanso é água. Porque durante o sono, você perde líquidos pela respiração, pelo suor e pela atividade metabólica. E se não repuser essa perda, seu corpo começa o dia em déficit, forçando seus órgãos a funcionarem sem o combustível essencial. Beber água nos primeiros 10 minutos da manhã é um sinal. É sua maneira de dizer ao seu corpo: estou aqui para cuidar de você. E essa pequena decisão muda tudo. Sua pele começa a brilhar mais, sua digestão melhora, sua mente fica mais clara. Você se sente menos inchado, menos lento, mais presente. Tudo porque seu organismo recebe o que realmente precisa para se ativar. Antes de qualquer estímulo artificial, antes do café, antes do açúcar, dê água ao seu corpo. Água real. Água viva. Esse hábito tão simples pode se transformar em um dos seus rituais mais sagrados. Se todas as manhãs você beber seu copo de água com atenção, sem distrações, conectando-se com a ideia de que está nutrindo a vida dentro de si, então esse ato se torna um lembrete diário do seu compromisso consigo mesmo. Não é apenas beber, é escolher. É decidir-se pelo natural, pelo essencial, pelo que realmente te ajuda a construir energia, clareza e foco sem sobrecarregar o seu sistema. Ter um copo de água pronto ao lado da cama ou na cozinha, preparado desde a noite anterior, é uma maneira de se antecipar ao impulso de buscar outras coisas menos necessárias. Não permita que a primeira coisa a entrar no seu corpo seja uma bebida que o desregula. Dê prioridade ao que o equilibra. Você pode até adicionar algumas gotas de limão, um pouco de sal marinho ou uma colher de vinagre de maçã, se quiser potencializar ainda mais seu efeito desintoxicante e alcalinizante. Mas mesmo sem nada disso, só água pura já é o suficiente para começar com força. Não subestime os efeitos disso no seu rosto. A hidratação imediata reduz as olheiras, alivia a tensão facial, melhora a elasticidade da pele e previne o inchaço. Se você acorda com o rosto opaco, com o olhar cansado ou com expressão pesada, esse hábito pode fazer uma diferença real. Não é mágica, é ciência. E o mais poderoso é que está ao alcance de qualquer pessoa.
Segundo o estoicismo, todo ato de disciplina e autocuidado é uma vitória sobre a preguiça, uma afirmação de que você escolhe ser dono de si mesmo, em vez de escravo dos próprios impulsos. Ao escolher água em vez de café ao acordar, você está escolhendo clareza em vez de dependência. Está treinando seu corpo e sua mente a funcionarem com o essencial, não com o que os estimula artificialmente. Está dizendo: posso acordar com o que tenho dentro de mim, não com o que preciso de fora. E isso fortalece sua vontade e sua autoconfiança. Porque se você consegue fazer isso todos os dias, também consegue manter ordem, saúde e coerência em muitas outras áreas da sua vida. Esse primeiro passo, hidratar-se conscientemente, se transforma na base de um dia com intenção. Lembra que você merece bem-estar, que pode começar cada manhã com uma vitória silenciosa, uma decisão que te aproxima da sua melhor versão. Porque você não precisa de grandes mudanças para melhorar. Precisa de pequenas decisões feitas com constância, com amor próprio, com presença. E então amanhã, quando abrir os olhos, não procure o celular. Procure seu copo de água. Beba devagar. Beba com gratidão. E lembre-se, esse primeiro gole pode ser o primeiro passo para um dia mais saudável, mais claro e mais forte. Ensinamento 3. Alongue seu corpo assim que acordar. Seu corpo ficou em repouso por horas imóvel, desconectado da atividade do mundo. E se a primeira coisa que você faz ao abrir os olhos é se lançar ao dia sem se reconectar com ele, está começando com tensão acumulada, rigidez e desconexão. Alongar-se ao acordar não é um luxo nem uma rotina reservada para atletas. É uma necessidade biológica e mental. Porque esse ato simples ativa sua circulação, desperta seu sistema nervoso e envia uma mensagem clara ao seu cérebro. Estou pronto para começar. Cada alongamento feito pela manhã é como abrir uma porta por dentro. Quando você estica os braços, libera o peso do sono. Estica o pescoço, solta o estresse acumulado. Alongar a coluna permite respirar com mais liberdade. É como dar permissão a cada parte do seu corpo para se ativar, se preparar e colaborar com você. E isso muda tudo. Não comece o dia encurvado, apressado ou desconectado. Comece com uma intenção física que sustente sua energia mental. O alongamento não é apenas para os músculos, é para a sua atitude. É para seu foco, porque ao se mover com lentidão e presença, você passa a comandar seu corpo, em vez de ser arrastado pela inércia ou pelo cansaço. Isso leva menos de 5 minutos, mas oferece uma vantagem que dura o dia inteiro: mais mobilidade, menos dor, mais energia, melhor postura. É um reinício interno que não exige aparelhos nem técnicas sofisticadas. Basta seu corpo, sua respiração e sua vontade de estar consigo desde o primeiro momento. Comece de forma simples. Ainda na cama, se preferir. Estique os braços acima da cabeça e sinta a coluna se alongando. Gire o pescoço suavemente de um lado para o outro, como se estivesse limpando a mente. Role os ombros para trás para abrir o peito. Estique as pernas. Movimente os tornozelos, respire fundo. Ao se levantar, incline-se para a frente, solte os braços e deixe a gravidade alongar suas costas. Faça tudo sem pressa, sem cobrança, apenas com a intenção de se ativar. Esses movimentos lentos e conscientes ajudam você a começar o dia com força e clareza, sem a necessidade de café ou outros estímulos externos. E sabe o que é melhor? Alongar-se ao acordar não muda apenas como seu corpo se sente, muda como você se sente consigo mesmo. Porque quando você se trata com atenção, quando se dá tempo para se mover com amor próprio, sua autoestima se eleva silenciosamente. Você se olha diferente, fala consigo de forma diferente, caminha com mais firmeza.
Tudo por ter escolhido se reconectar consigo antes de se entregar ao mundo. Segundo o estoicismo, quem domina o corpo desde amanhã está se treinando para dominar as emoções durante o dia. A disciplina física reflete a ordem interior. Você não precisa de uma rotina perfeita, só precisa de intenção. 3 minutos. É só isso. 3 minutos para recuperar mobilidade, liberar endorfinas, melhorar a postura e ativar a mente. 3 minutos para dizer a si mesmo: hoje não começo pela pressa, começo pelo controle. E quando você faz isso, quando decide iniciar com calma, com alongamento, com presença, percebe que todo o seu dia muda. Você ganha mais paciência, mais clareza, mais foco. E o melhor, seu corpo começa a responder com mais força, mais agilidade e menos tensão. Esse hábito é silencioso, mas poderoso. Ninguém precisa ver. Você não precisa compartilhar. Só precisa fazer. Porque você sabe quando seu corpo pede aquele respiro, aquela liberação, aquele alongamento que te desperta por dentro. E se isso se tornar uma prática diária, você vai perceber como sua energia muda, como seus pensamentos se organizam e como você começa a dominar seu dia desde o primeiro minuto. Então amanhã, antes de pegar o celular, antes de pensar nas tarefas do dia, feche os olhos por um instante, respire e se alongue. Alongue-se como quem desperta sua melhor versão. Alongue-se como quem sabe que o corpo é templo, ferramenta e aliado. Faça por você. Faça todos os dias. Faça com intenção. E verá como seu corpo deixa de ser um peso e passa a ser seu impulso. Ensinamento 4. Reivindique seu espaço desde o primeiro segundo. Mantenha-se ereto e presente. Seu corpo fala antes das suas palavras. E o que ele diz nos primeiros segundos do dia pode definir como você se sente, como os outros te veem e, acima de tudo, como você enfrenta o mundo. Por isso, manter uma postura ereta desde o momento em que acorda não é apenas uma correção física, é um ato de identidade. É reafirmar-se, desde o início, como alguém que está presente, que se respeita, que não se rende ao peso da vida. Uma coluna curvada ao despertar não expressa apenas sono ou cansaço, expressa resignação, desânimo e muitas vezes uma desconexão com seu poder interior. Mas quando você decide se alongar, levantar o peito, alinhar a coluna e olhar para frente, e está dizendo à sua mente: estou pronto, estou aqui, estou desperto. Essa pequena ação tem um impacto profundo, silencioso, mas determinante, porque sua postura não é apenas uma forma de se mover, é uma forma de pensar. O que você projeta com o corpo se traduz em química, atitude e comportamento. Quando anda ereto, com os ombros relaxados e a cabeça erguida, seu corpo libera hormônios ligados à confiança, reduz o cortisol, o hormônio do estresse, e ativa mecanismos de alerta positivos. Sua respiração melhora, sua voz se torna mais firme, suas decisões mais claras. Você não precisa de motivação para se sentir forte. Precisa de postura, e a postura gera emoção. Faça isso desde o instante em que se levanta. Não permita que o primeiro gesto do seu dia seja se arrastar até o banheiro com a cabeça baixa e os ombros caídos. Antes disso, sente-se na cama, alinhe a coluna, respire fundo e sinta sua presença se ativando. Depois, levante-se com intenção, não movido pela inércia, mas pelo propósito. Caminhe com dignidade mesmo que esteja de pijama. Não importa se ninguém está olhando, você está presente, e isso basta. No espelho, observe seu reflexo, não para se julgar, mas para se afirmar. Corrija sua postura como quem se prepara para receber o dia com força. Lembre-se de que seu corpo é sua casa, sua ferramenta, sua carta de apresentação.
E mesmo que o mundo nem sempre escute suas palavras, ele sempre lerá sua linguagem corporal. Então transmita firmeza, transmita clareza, transmita segurança. Mesmo que não sinta tudo isso ainda, seu corpo pode ensinar sua mente a desenvolvê-lo. Segundo o estoicismo, o corpo deve ser educado tanto quanto a alma. A postura reflete a disposição interior e o autodomínio de quem busca viver com virtude. Não é preciso exagerar nem se forçar a uma rigidez artificial. Basta consciência, basta intenção. Mantenha as costas retas, o abdômen levemente ativado, os ombros no lugar sem tensão e o olhar voltado para a frente. Com isso, sua energia muda, seus pensamentos se alinham e o dia começa a fluir com outra vibração. E se esquecer disso durante o dia, se no meio do cansaço perceber-se curvado de novo, pare, respire, reajuste seu corpo. Cada vez que faz isso, você está retomando o controle. Está dizendo a si mesmo que não é uma vítima do ritmo externo, mas o líder da sua presença interna. Porque quem mantém a postura, mantém também o foco. E quem tem foco, avança. Transforme isso em um ritual silencioso, uma prática de atenção plena. Onde quer que esteja, em casa, na rua, diante do computador, sempre que lembrar, endireite seu corpo. E se fizer isso todos os dias, todas as manhãs, a cada começo, verá como essa postura não apenas muda sua imagem, mas também o seu caráter. Porque quando você escolhe caminhar como alguém que acredita em si mesmo, pouco a pouco se torna essa pessoa. Não subestime o poder de como você se sustenta. Porque no fim, é isso que você faz na vida, sustentar-se. E se fizer isso com a coluna ereta, o peito aberto e os olhos à frente, não importa o que venha, você estará pronto para enfrentar com força, com decisão e com presença real. Ensinamento 5. Comunique-se com clareza e ouça ativamente desde cedo. Seu dia não começa apenas quando você abre os olhos, mas quando escolhe como vai interagir com o mundo. E uma das formas mais poderosas de começar bem é se comunicar com clareza e atenção desde o primeiro encontro, desde a primeira palavra. Porque o que você diz, e principalmente como escuta, marca a diferença entre um dia caótico e um dia em harmonia. As relações se constroem, se fortalecem ou se desgastam nesses pequenos intercâmbios matinais, um cumprimento, um olhar, uma resposta, uma pausa para ouvir. E se você escolhe fazer isso com consciência, o impacto é imediato. Falar com clareza não é falar muito, é falar com intenção. É fazer com que suas palavras tenham propósito, que o que você diz não seja automático nem superficial. E ouvir ativamente não é apenas ficar em silêncio esperando sua vez, mas abrir sua atenção ao outro, sem pressa, sem distrações, sem olhar o celular enquanto alguém fala com você. Porque quando uma pessoa se sente verdadeiramente ouvida, ela se sente respeitada. E esse respeito, quando você o oferece, também o projeta para si mesmo. Os primeiros minutos de conversa com sua família, seu parceiro, seus colegas ou até mesmo consigo próprio em voz alta são determinantes. Se você responde com desdém, com monossílabos, ou enquanto está em outro mundo, está semeando desconexão. Mas se você para, faz contato visual, pergunta com interesse genuíno e fala com simplicidade e propósito, está semeando proximidade, conexão e respeito mútuo. E não é só com os outros, também é com você. Porque ao decidir se expressar com clareza, você está organizando seus pensamentos, está tirando da mente o ruído, a ansiedade ou a confusão, e traduzindo em palavras o que realmente quer dizer. Isso fortalece sua autoestima, sua segurança e sua capacidade de liderança, mesmo nas situações mais cotidianas. As pessoas que sabem se comunicar bem não são as que mais falam,
mas as que sabem quando falar, como falar e quando silenciar para ouvir. Durante a manhã, pratique essa arte. Se estiver tomando café da manhã com alguém, guarde o celular, olhe nos olhos, faça perguntas abertas, ouça as respostas sem interromper. Valide a experiência da outra pessoa, mesmo que não concorde, e se tiver algo a dizer, diga com firmeza, mas com respeito. Que suas palavras construam, não desgastem. Que seu tom não machuque. Que sua presença seja mais eloquente do que seus argumentos. Segundo o estoicismo, falar pouco, mas com sabedoria, é sinal de domínio interior. Ouvir com atenção é uma forma de servir ao outro e treinar a paciência. Mesmo que você more sozinho, pode praticar isso com você. Fale em voz alta consigo. Dê forma às suas ideias. Expresse-se com clareza, como se tivesse que explicar suas intenções a outra pessoa. Isso organiza sua mente, te prepara para os desafios do dia e te dá a sensação de estar no controle do seu diálogo interno. A qualidade da sua comunicação externa começa dentro de você. Transforme cada conversa em uma oportunidade de mostrar quem você realmente é. Não repita frases vazias. Não se esconda atrás do sarcasmo, da indiferença ou da distração. Diga o que pensa com respeito. Ouça com os olhos, com o corpo, com o coração. E você vai notar como tudo muda, seus relacionamentos se aprofundam, seus vínculos se fortalecem, sua influência cresce, porque as pessoas confiam em quem sabe escutar, respeitam quem se expressa com clareza e seguem quem sabe dizer o necessário com firmeza e serenidade. Faça isso desde cedo, porque cada palavra sua, desde amanhã, já está moldando o seu dia. E se você plantar atenção, intenção e presença desde o início, vai colher clareza, harmonia e poder pessoal ao longo do restante do dia. Sua voz tem peso, sua presença tem valor. Use-os com consciência desde o primeiro momento. E você verá como, sem alarde, se torna uma pessoa com verdadeira influência. Ensinamento 6. Visualize sua melhor versão todas as manhãs para programar seu dia. Toda manhã, você tem duas opções: repetir o que fez ontem ou visualizar uma versão mais consciente e poderosa de si mesmo. E essa diferença começa na mente, não nas ações. Porque o que você vê dentro de si, o que imagina, o que projeta com intenção, tem o poder de moldar como você age, como fala, como enfrenta os desafios do dia. Não é mágica, é treino mental. Seu cérebro não distingue entre o que é real e o que é intensamente visualizado. Por isso, se você se imagina sendo sua melhor versão todos os dias, começa a construí-la com suas atitudes. Feche os olhos por alguns minutos logo após acordar. Não pense nas tarefas. Pense em como você quer ser. Imagine-se caminhando com confiança, falando com clareza, agindo com gentileza, decidindo com firmeza. Visualize-se enfrentando situações difíceis com calma, resolvendo problemas com inteligência, mantendo-se em paz mesmo quando o mundo ao redor está em caos. Essa visualização não é apenas uma inspiração, é um condicionamento. Ela começa a formar novos caminhos neurais que influenciam diretamente as suas decisões ao longo do dia. Não se trata de sonhar acordado ou fugir da realidade. Pelo contrário, trata-se de programar-se para agir de forma mais alinhada com o que deseja construir. Se todas as manhãs você visualiza a melhor atitude que pode ter, é muito mais provável que, quando chegar o momento, você haja a partir dessa identidade. Sua mente precisa de uma imagem clara de onde você quer chegar. E se você não oferecer isso a ela, ela funcionará no modo automático, repetindo medos, inseguranças, dúvidas e reações antigas. 5 minutos. É só isso. Apenas 5 minutos ao acordar para parar e projetar. Sente-se com a coluna ereta, respire fundo e comece a visualizar. Veja-se entrando no seu local de trabalho com outra energia.
Veja-se conversando com alguém com respeito e segurança. Veja-se cumprindo tarefas com organização, cuidando do corpo com intenção, resolvendo conflitos com empatia e firmeza. Se conseguir se ver com detalhes, estará treinando seu sistema nervoso para reagir assim quando o momento chegar. Você não precisa que tudo esteja bem para se imaginar agindo com excelência. Na verdade, são os momentos difíceis que mais exigem essa ferramenta, porque a visualização é uma ponte entre o que você é hoje e o que está disposto a se tornar. E quanto mais a pratica, mais fácil será se comportar como seu eu ideal, mesmo quando estiver cansado, inseguro ou estressado, porque você já percorreu esse caminho mentalmente e agora seu corpo o reconhece. Segundo o estoicismo, devemos imaginar com clareza a virtude que queremos cultivar e, em seguida, agir de acordo com ela, sem esperar que as condições externas sejam perfeitas. Transforme essa prática em um ritual. Você não precisa de música, de incenso ou de um lugar especial. Só precisa de intenção. Pode fazê-la ainda deitado, antes mesmo de sair da cama. Basta enxergar essa versão de si mesmo que assume o controle, que age com sabedoria, que permanece em equilíbrio. E se repetir isso todos os dias, sua mente começará a agir como se isso já fosse realidade. Logo você perceberá que sua forma de falar muda, que você anda diferente, que toma decisões com mais segurança, e não será porque o mundo mudou, será porque você começou a se dar um novo papel nele. A visualização é uma ferramenta silenciosa, mas poderosa. Não espere resultados imediatos, mas espere transformações profundas. É uma semente diária que, com o tempo, floresce em forma de hábitos, reações, conquistas e paz interior. Comece amanhã, antes de pegar o celular, antes de responder mensagens, antes de pensar no que te falta. Pare e visualize. Veja sua melhor versão em ação. Sinta como ela se comporta. Ouça como ela pensa. Respire como ela, e então, comece o dia. Porque quanto mais você se vê sendo quem quer ser, mais fácil é se tornar essa pessoa. E é aí que começa a sua verdadeira transformação. Ensinamento 7. A transformação física começa com o controle do peso corporal. Sua transformação física não começa na academia nem na cozinha. Começa quando você decide assumir o controle do seu peso com consciência, com intenção e com paciência. O peso que você carrega, ou aquele que te falta, influencia em cada aspecto de como você se vê e como se sente. E embora muitas vezes ignoremos ou justifiquemos isso, a verdade é que regular seu peso de forma saudável é uma das ações mais visíveis, rápidas e sustentáveis que você pode tomar para melhorar sua aparência física e, com ela, sua autoestima. Perder gordura corporal não é apenas uma questão estética. É uma forma direta de revelar sua estrutura natural, de tornar visíveis seus traços, de definir seu rosto, pescoço, braços. É como retirar camadas de ruído para mostrar o que existe por baixo, suas linhas verdadeiras, sua energia, sua presença. Cada grama de gordura que você decide eliminar com disciplina se transforma em clareza visual, numa postura mais leve, em movimentos mais firmes. E essa sensação transforma o seu caráter. Por outro lado, se o que você precisa é ganhar peso, mas de maneira funcional, fazer isso com foco no desenvolvimento muscular pode ser igualmente poderoso, porque ganhar músculo não é apenas volume, é estrutura. Um corpo treinado muda sua linguagem corporal, se move diferente, causa uma impressão diferente. E essa mudança, embora possa parecer sutil no início, tem um efeito acumulativo. Você se torna mais firme, mais definido, mais presente. É um crescimento que se nota com o tempo, mas que se sente desde os primeiros dias. A chave está no equilíbrio.
Não se trata de buscar uma imagem artificial, mas de recuperar sua melhor versão física através de decisões conscientes. Se seu objetivo é perder gordura, comece revisando sua alimentação, elimine ultraprocessados, reduza açúcares, hidrate-se bem e, acima de tudo, mova-se. Caminhe mais, treine com o peso do corpo ou na academia, faça seu corpo se mover todos os dias. O déficit calórico sustentado é a base. Sem obsessões, mas com constância. Se seu objetivo é ganhar peso, faça isso com estratégia. Não se trata de comer qualquer coisa em grandes quantidades. Trata-se de aumentar calorias de qualidade, proteínas, carboidratos complexos, gorduras boas e acompanhar com treino de força que obrigue seus músculos a crescerem, se adaptarem, sustentarem esse novo corpo que você está construindo. Isso requer disciplina, paciência e consistência. Mas quando você consegue, a diferença não só se nota, se respeita. O peso corporal é um dos fatores mais subestimados quando falamos de imagem pessoal, mas a realidade é que ele pode alterar completamente sua forma de se vestir, de andar, de se expressar. E além do visual, está a sensação interna de leveza, de poder, de energia limpa. Porque quando você cuida do seu corpo com intenção, sua mente começa a seguir essa ordem. Comer bem não apenas alimenta o corpo, fortalece a vontade, treinar não apenas modela sua figura, forja seu caráter. Segundo o estoicismo, o corpo deve estar a serviço da alma, e cuidar dele com disciplina é parte da virtude. A moderação e o autocontrole são essenciais para a liberdade interior. Não faça isso por aprovação externa. Faça porque você merece um corpo que te represente, que te sustente, que reflita o seu crescimento interior. Porque o seu corpo é o primeiro cartão de visita diante do mundo, mas acima de tudo, é o espaço onde você vive sua vida. E cuidar dele não é vaidade, é gratidão. Olhe para seu reflexo com honestidade. Pergunte-se se está confortável, se está se tratando com respeito, se seu corpo atual reflete aquilo que você deseja ser. E se a resposta for não, comece hoje. Não com culpa, com ação, com decisão. Porque cada escolha que você fizer com sua alimentação, com seu movimento, com seu descanso, te aproxima ou te afasta daquela versão sua que você sabe que existe. A transformação física começa com uma verdade simples: o corpo que você habita hoje não precisa ser o mesmo que habitará amanhã. Você escolhe. Ensinamento 8. Mude sua dieta focando em alimentos naturais e ricos em nutrientes. O que você come se reflete na sua pele, na sua energia, nos seus olhos e até no seu estado de espírito. Você não pode construir uma aparência saudável se sua alimentação é dominada pelo que é rápido, barato ou viciante. Se você realmente quer transformar como se vê por fora, o primeiro passo é revisar o que está colocando para dentro. Seu corpo não é uma máquina que aguenta tudo, é um reflexo silencioso das suas escolhas diárias, e o mais evidente dessas escolhas aparece na pele. A pele é um espelho. Se está opaca, inflamada, cheia de acne ou sem vida, provavelmente você não precisa de um novo creme, mas sim de uma alimentação melhor. Elimine o que sabota por dentro: açúcares refinados, farinhas brancas, frituras, salgadinhos industrializados, refrigerantes. Tudo isso intoxica seu sistema, inflama seus órgãos, e o que não pode ser visto por dentro começa a aparecer por fora, porque o corpo tem uma saída principal para expulsar o excesso de toxinas à pele. Simples assim. Quando você decide mudar sua dieta para alimentos naturais e ricos em nutrientes, tudo começa a entrar em equilíbrio. Sua digestão melhora, seu fígado se alivia, seu sistema imunológico se regula e sua pele agradece. Alimentos como cenoura, tomate, espinafre, abacate, frutas cítricas, morangos,
batata doce, castanhas, são verdadeiros tratamentos estéticos que você pode colocar direto no prato. Eles são carregados de antioxidantes, vitaminas A, C e E, que não só reparam sua pele, mas também a protegem e a embelezam de dentro para fora. Você não precisa seguir uma dieta extrema, nem se tornar escravo de contar calorias. Precisa de consciência. Precisa voltar ao natural, ao simples, ao que realmente nutre. Encha seu dia com cores de verdade, vermelhos, verdes, laranjas, roxos. Essas cores não vêm em embalagens, vêm em frutas, vegetais, sementes. São os alimentos que seu corpo reconhece como reais, e por isso reage com vitalidade e equilíbrio quando você os consome. Não espere resultados imediatos. A pele não muda da noite para o dia, mas se você mantiver essa decisão por algumas semanas, começará a ver a diferença: menos espinhas, menos oleosidade, menos olheiras, mais brilho, mais firmeza. E o mais importante, você vai se sentir mais leve, mais desperto, mais no controle. Porque comer bem não é apenas um ato físico, é uma declaração de amor próprio. É dizer ao seu corpo: eu te respeito, te escuto, quero te ver bem. A constância vence o impulso. Pode ser que a vontade de voltar ao açúcar, ao pão ou ao excesso de café apareça. Mas cada vez que você escolhe uma fruta em vez de um salgadinho, cada vez que prepara uma salada em vez de abrir um pacote, está treinando sua mente a favor do seu bem-estar. Está construindo uma nova relação com a comida, baseada não na culpa, mas no propósito. Segundo o estoicismo, o corpo deve receber apenas o necessário, com moderação e gratidão, evitando os excessos que enfraquecem a mente e o caráter. Torne isso uma prática diária. Não se trata de ser perfeito, trata-se de ser consistente. Comece trocando 1 ou 2 alimentos por dia. Beba mais água. Inclua gorduras boas como azeite de oliva, abacate, castanhas. Reduza o consumo de laticínios se perceber que afetam sua pele. E não use a comida como refúgio emocional. Use-a como combustível para a transformação que você quer ver em si mesmo. Sua pele, sua saúde e sua vitalidade estão esperando por essa decisão. Não a tome por restrição. Tome-a por visão. Como você quer se ver daqui a um mês? Como quer se sentir? Essa imagem deve guiar suas escolhas. Porque cada alimento que você escolhe hoje é um passo em direção à versão de si mesmo que já está nascendo. E sim, começa no prato, mas se nota em todo o seu ser. Ensinamento 9. Cuide da sua higiene corporal para eliminar o mau cheiro de forma definitiva. Seu cheiro corporal é um cartão de visita silencioso. Você não precisa dizer uma palavra para que os outros formem uma opinião sobre você. Basta se aproximar. E embora o mau cheiro muitas vezes seja justificado com frases como é normal suar ou é da natureza, a verdade é que você pode sim controlar e transformar completamente essa impressão se assumir o cuidado consciente com seu corpo. O mau cheiro não é inevitável, é evitável. Basta estratégia, atenção e constância. Tudo começa por dentro. O que você come tem impacto direto no cheiro do seu suor. Alimentos como alho, cebola, embutidos ou produtos ultraprocessados alteram a composição química da transpiração. Não é apenas o que você sua, é o que sai junto com esse suor. Se seu corpo está carregado de toxinas alimentares, é isso que você vai projetar no ambiente. Por outro lado, ao consumir frutas, vegetais e alimentos mais limpos, seu cheiro corporal se torna mais neutro, até mesmo mais agradável. Seu cheiro melhora quando seu corpo está limpo por dentro. Depois vem o cuidado externo. Tomar banho não é suficiente se você não esfoliar. A pele morta se acumula, especialmente em áreas como axilas, virilhas, pescoço, costas, cotovelos e joelhos.
Essa camada de células mortas cria o ambiente ideal para as bactérias que causam o mau cheiro. Não é o suor que fede, é a bactéria que o consome. Por isso, se você não remove essas células e não trata a raiz do problema, o desodorante só vai mascarar, mas não resolver. Inclua na sua rotina produtos específicos. 1 ou 2 vezes por semana, use um esfoliante físico nas áreas críticas ou um esponjão com sabonete antibacteriano. Seque bem a pele e antes de aplicar o desodorante, aplique uma camada fina de peróxido de benzoíla a 5% nas axilas. Esse produto mata diretamente as bactérias causadoras do mau odor. Depois disso, use um desodorante eficaz. Não precisa ser perfumado, mas sim conter ingredientes que regulem o suor sem bloquear completamente a transpiração. A chave está em preparar a pele para que o produto atue com eficácia. Outro ponto crucial é a roupa. Tecidos sintéticos podem reter odor mesmo após a lavagem. Prefira algodão ou tecidos que permitam que a pele respire. Troque a camiseta íntima todos os dias e evite repetir roupas suadas sem lavar. Sua pele pode estar limpa, mas se a roupa mantém resíduos bacterianos, o mau cheiro voltará. É um ciclo silencioso que só se quebra com atenção aos detalhes. E não se esqueça da hidratação. A desidratação também altera seu cheiro. Quando você não bebe água suficiente, seus rins e seu fígado não eliminam bem os resíduos, e isso se reflete no hálito, no suor e na pele. Beber mais água, consumir frutas com alto teor líquido e reduzir o consumo de café ou álcool faz uma diferença real no seu cheiro. Segundo o estoicismo, o corpo deve ser cuidado como o templo da virtude. Não por vaidade, mas por respeito e autodisciplina, a negligência enfraquece o espírito. Faça da sua higiene uma prática sagrada, não por causa dos outros, mas porque você merece se sentir fresco, limpo e seguro. Porque a cada vez que se cuida com atenção aos detalhes, está dizendo a si mesmo, eu me respeito. E esse respeito é perceptível. Ele muda a energia com que você entra no ambiente. Você se torna mais magnético, mais confiante, mais agradável de estar por perto. Não se trata de cheirar como um perfume, trata-se de cheirar como alguém que se cuida, que se conhece, que se valoriza. Comece hoje, reavalie sua dieta, esfolie sua pele, use os produtos certos e mude a forma como você se relaciona com o próprio corpo. Porque higiene não é apenas rotina, é uma declaração. E quando você elimina o mau cheiro, elimina também inseguranças, barreiras sociais e limitações mentais. Você cheira melhor. Você se sente melhor. E os outros percebem isso sem que você diga uma só palavra. Ensinamento 10. Fale consigo mesmo com respeito. Seu rosto não é moldado apenas pela genética, pela idade ou pelo cansaço. Ele também se forma a partir daquilo que você diz a si mesmo todos os dias. Seus pensamentos não vivem só na mente, eles se infiltram no seu olhar, na tensão da mandíbula, na rigidez das sobrancelhas, na curva da sua boca. E se você passa o dia inteiro se criticando, se exigindo sem compaixão ou repetindo que não é bom o suficiente, essa voz interna vai esculpindo um rosto que perde brilho, suavidade e presença. Falar consigo mesmo com respeito não é algo superficial nem um jogo de frases bonitas. É uma prática profunda de autocuidado emocional que transforma a forma como você se vê e como se apresenta aos outros. Porque ninguém consegue irradiar segurança se está sendo maltratado internamente pelo próprio diálogo. A autoconversa constante é uma programação silenciosa que molda sua autoestima, sua atitude e sim sua expressão facial. Não importa quantos produtos você use para se embelezar, se o diálogo interno te apaga, seu brilho desaparece. Comece a se observar. O que você se diz quando comete um erro? O que pensa quando se olha no espelho?
como se trata quando está cansado, frustrado ou inseguro. Se suas palavras internas são duras, exigentes ou sarcásticas, seu corpo sente, encolhe-se, tensiona-se, se apaga. Mas se em vez disso, você começa a se tratar com respeito, a falar consigo com a mesma compaixão que teria com alguém que ama, tudo muda. Seu olhar suaviza, sua energia estabiliza, seu rosto começa a refletir equilíbrio, aceitação e clareza. Não se trata de se enganar ou fingir, trata-se de escolher conscientemente um outro tom interno. Quando você se ouvir dizendo sou um fracasso, troque por estou aprendendo. Quando perceber o pensamento errei de novo, substitua por vou tentar de forma diferente. Quando sua voz interior gritar não sou capaz, responda estou em processo e a cada dia evoluo mais. Essas frases não são consolo, são reprogramação. E quanto mais você as repete, mais elas se tornam críveis. E mais poder você recupera sobre si mesmo. Pratique isso todas as manhãs, diante do espelho, sem pressa e sem vergonha. Olhe-se nos olhos e diga em voz alta: hoje dou o meu melhor, sou valioso, mesmo nos dias difíceis. Meu processo tem valor. No início pode parecer estranho, mas com o tempo seu rosto vai mudar, eu te prometo. Porque sua mente começa a acreditar e seu corpo responde. Essa prática simples, constante e silenciosa tem mais impacto na sua beleza e na sua presença do que qualquer cosmético. Segundo o estoicismo, não devemos permitir que pensamentos destrutivos se instalem em nossa mente. Governar o próprio julgamento interno é parte do domínio de si mesmo. Essa disciplina da autoconversa não é fraqueza, é força. Requer coragem para não se punir por cada falha, para reconhecer seu valor mesmo no caos, para continuar apesar da voz crítica que tenta te parar. Ser duro consigo mesmo é fácil. Difícil, e verdadeiramente estoico, é se olhar com verdade e se tratar com dignidade. E quando você faz isso, é perceptível. As pessoas sentem. Sua presença se torna mais leve, mais confiante. Você não precisa forçar um sorriso ou fingir confiança. Sua expressão nasce de dentro, porque por dentro você está em paz consigo. E essa paz é magnética. Falar consigo mesmo com respeito não muda apenas você, muda como os outros te percebem, te tratam, te seguem ou te admiram. Porque dá para ver quando alguém se cuida de dentro para fora. Torne isso parte da sua rotina. Toda vez que notar um pensamento negativo, pare, respire, troque. Não espere se sentir bem para começar a se tratar melhor. Trate-se melhor para começar a se sentir bem. É um treino diário, mas os resultados são reais. Seu rosto muda, sua energia muda, sua vida muda. E tudo começa com uma decisão silenciosa, parar de se machucar com suas próprias palavras. E começar a se reconstruir, uma frase de cada vez. Ensinamento 11. Escreva seu plano antes que o caos escreva por você. Sua mente precisa de direção. Se você não lhe der um mapa logo pela manhã, ela passará o dia correndo em círculos, reagindo, apagando incêndios e se sentindo sobrecarregada sem saber exatamente por quê. A falta de clareza desgasta mais do que o esforço em si. Por isso, planejar seu dia por escrito não é apenas mais uma tarefa, é uma prática de autocontrole mental. Quando você se senta por 5 minutos para anotar suas 3 prioridades e está traçando o caminho por onde deseja seguir. E isso envia um sinal poderoso ao seu sistema nervoso. Quem comanda sou eu. Você não precisa de uma agenda sofisticada, nem de preencher páginas e mais páginas. Basta ter à mão um caderno, uma folha de papel ou até mesmo o bloco de notas do celular. Escolha 3 objetivos concretos, não 10. E não escreva listas intermináveis, mas sim passos claros e viáveis. Por exemplo,
entregar o relatório, fazer 30 minutos de exercício, ligar para aquela pessoa pendente. Essas decisões simples dão estrutura ao seu dia. E essa estrutura reduz a ansiedade que te impede de viver o presente. Quando você não planeja, seu corpo sente, seu rosto se tensa, sua mandíbula aperta, sua respiração encurta, sua postura se curva. Você se sente confuso porque não sabe por onde começar. Mas quando você planeja com calma, sua expressão muda. Você respira melhor. Sua testa relaxa. Seu olhar se torna mais focado, porque você deixou de improvisar. Você está executando com intenção. Está liderando o seu dia em vez de apenas sobreviver a ele. Essa pequena pausa de escrita matinal te alinha consigo mesmo. É um momento de honestidade em que você escolhe o que realmente importa hoje, não o que o mundo grita. E isso muda completamente a sua energia. Você se sente mais dono do seu tempo, mais claro ao falar, mais firme ao caminhar. Tudo porque dedicou 5 minutos para decidir como deseja viver o seu dia. A improvisação constante esgota. O planejamento consciente empodera. E não se trata de rigidez. Trata-se de ordem. Um tipo de ordem flexível, porém intencional. Mesmo que seus planos mudem, porque a vida é imprevisível, você já terá começado o dia com foco. E isso permite se adaptar sem se perder. Você saberá qual é sua prioridade, e o resto girará em torno disso. Transforme isso em um hábito diário. Antes de sair de casa, antes de abrir redes sociais, antes de atender ao que parece urgente, sente-se e escreva. Respire. Pergunte a si mesmo: o que eu quero avançar hoje? O que eu preciso fazer para terminar o dia com sensação de dever cumprido? O que é realmente importante, e não apenas barulhento? E coloque isso no papel. Não deixe apenas na mente. Escrever fixa a intenção, organiza as ideias e dá direção à sua energia. Segundo o estoicismo, quem não se prepara para o dia é governado pelo acaso. O planejamento é uma forma de viver com virtude, não de maneira passiva, mas com total presença. Você verá como sua postura muda. Você já não estará curvado, olhando para o nada. Estará ereto, caminhando com clareza. Seu corpo segue sua mente, e sua mente agora tem um guia. E isso se percebe no seu tom de voz, no seu ritmo, no seu olhar e nas suas decisões. Você começa a transmitir uma presença de liderança, mesmo que esteja apenas em casa, trabalhando ou resolvendo tarefas simples. Porque a verdadeira liderança começa em como você administra suas próprias horas. Planejar seu dia é se dar um presente paz antecipada, é diminuir o ruído mental. É garantir que aconteça o que acontecer lá fora, você saberá o que importa aqui dentro. E isso não apenas melhora sua produtividade, melhora sua expressão, sua energia e seu relacionamento consigo mesmo. Escrever seus planos não é um fardo, é um ato de respeito próprio. E esse respeito transforma sua vida desde o primeiro minuto do dia. Ensinamento 12. A autodisciplina é a ponte entre suas metas e sua realidade. A autodisciplina não é algo com que se nasce, é algo que se treina. É o músculo invisível que te permite fazer o que você disse que faria, mesmo quando não tem vontade. E é exatamente aí, nesses momentos em que você preferiria ficar na zona de conforto, que se separam os que avançam dos que ficam estagnados. Porque todos têm sonhos, mas nem todos têm disciplina. Todos têm talento, mas apenas os disciplinados conseguem transformar esse talento em resultados. Cada vez que você escolhe agir em vez de adiar, fortalece uma parte de si que começa a confiar mais nas próprias palavras. Toda vez que você se cumpre, mesmo nas coisas pequenas, sua autoestima cresce. Porque não há fonte maior de segurança do que ver o próprio esforço construir algo real.
Você não precisa de motivação para começar. Precisa de decisão. E uma vez decidido, a disciplina assume o controle e te guia, passo a passo, até a versão de si mesmo que você sabe que merece ser. Comece por coisas pequenas, tão pequenas que seja impossível dizer não. Arrume a cama, beba água ao acordar, escreva uma linha da sua ideia, faça 5 minutos de exercício. E uma vez que começar, continue. Porque muitas vezes o maior obstáculo não é a tarefa, é o começo. Para isso, existe uma ferramenta poderosa, a regra dos 5 minutos. Diga a si mesmo, vou fazer isso por apenas 5 minutos. Isso reduz a resistência mental. E quase sempre, uma vez que começa, você continua. O corpo se ativa, a mente se organiza e o impulso aparece. Não negocie consigo mesmo. Não invente desculpas. Não discuta mentalmente toda manhã se vai fazer ou não. Decida antes. Programe suas ações como compromissos inegociáveis, como escovar os dentes. Assim é como se treina a vontade, eliminando o debate e fortalecendo a execução. Quanto mais você faz isso, menos energia mental gasta para agir. E isso te dá uma vantagem enorme. Você não depende mais do humor. Você se torna imparável. E sim, recompense seus avanços. Celebre cada passo dado, por menor que pareça. A disciplina não precisa ser fria. Pode ser firme e ao mesmo tempo gentil. Reconheça-se. Parabenize-se por cumprir. Essa recompensa emocional, ainda que interna, gera dopamina positiva, aquela que nasce do progresso real, não da gratificação imediata. E quanto mais você associa a disciplina ao prazer, mais fácil será mantê-la. Segundo o estoicismo, dominar os próprios impulsos e agir conforme a razão é o caminho para a verdadeira liberdade. Disciplina não é rigidez, é libertação da escravidão do desejo. Observe seus hábitos diários. Pergunte a si mesmo o que você faz mesmo quando ninguém está olhando, porque aí está o verdadeiro treino. A autodisciplina não aparece, mas é sentida nos resultados. É percebida na forma como você anda, como fala, no que construiu sem precisar anunciar. É essa coerência silenciosa, conquistada ao se cumprir diariamente, mesmo que seja no mínimo. E se falhar, não se castigue. Aprenda. Ajuste, recomece. Autodisciplina não é perfeição. É persistência, é levantar-se toda vez que cair, com a firme intenção de não se abandonar, porque o abandono pessoal é a causa silenciosa de milhares de vidas estagnadas. Treine sua disciplina como quem treina seu poder, porque é isso que ela é: poder interno, poder real. Não espere sentir-se pronto. Comece hoje, faça algo, qualquer coisa, mas faça. E amanhã, repita. E depois, mesmo sem forças, continue. É assim que se constrói uma mente firme, uma vida com foco e um destino que não depende do acaso, mas da sua constância. A autodisciplina é a ponte. Só você pode decidir atravessá-la. Ensinamento 13. Dormir bem e acordar cedo para uma transformação real. Dormir bem não é um luxo, é uma estratégia essencial para a sua transformação. Nenhuma dieta, rotina de exercícios ou produto estético pode compensar uma noite de sono ruim. Durante o sono profundo, seu corpo entra em modo de reparo, as células se regeneram, a pele se renova, o sistema imunológico se fortalece e sua mente elimina resíduos emocionais e mentais do dia anterior. Se você não respeita esse processo, todo o seu corpo se desajusta. E isso se nota na pele, na postura, na energia e na sua expressão. Acordar cedo, por sua vez, não é apenas um símbolo de disciplina, é uma vantagem biológica. Quando você acorda antes das 6 da manhã, está se sincronizando com os ritmos naturais da luz, do silêncio e da clareza mental. Esse momento do dia,
quando quase ninguém está desperto, é um espaço sagrado para avançar, refletir, cuidar do corpo e preparar a mente sem distrações. Ele te dá uma margem de poder que a maioria desperdiça entre telas e pressa. Um sono de qualidade transforma seu rosto. Não se trata apenas de dormir 8 horas, mas de como você dorme. Se você vai para a cama tarde mexendo no celular, se come logo antes de dormir, se acorda cansado ou estressado, então você não está dormindo, está apenas sobrevivendo à noite. Para que o sono te transforme, é preciso criar rituais. Um ambiente que convide ao descanso, luz suave, silêncio, respiração consciente e nada de telas ao menos 30 minutos antes de deitar. Ensine sua mente que dormir não é o fim do dia, é o início do próximo. Dormir cedo e levantar-se com intenção muda sua expressão por completo. O rosto parece mais descansado, os olhos mais vivos, as linhas de tensão suavizam, a pele desincha e o corpo retoma sua firmeza e postura sem esforço. Isso não é mágica, é fisiologia. A noite é o laboratório onde seu organismo se reconstrói. E se você respeita esse laboratório, cada manhã te transforma em uma versão mais forte, mais limpa e mais presente de si mesmo. Acordar cedo também fortalece sua mente. Não apenas porque você ganha mais tempo, mas porque começa o dia no controle, não na reação. Enquanto o resto corre, você já conquistou uma hora de foco, cuidado e planejamento. Essa vantagem te acompanha o dia inteiro. Você fala diferente, decide com mais clareza, enfrenta os desafios com outra energia. Madrugar não é um sacrifício, é uma oportunidade. Segundo o estoicismo, a moderação nos prazeres e a disciplina nos hábitos cotidianos são pilares de uma vida virtuosa. Dormir bem e acordar cedo cultivam ordem e temperança. Ter uma rotina de sono clara é um ato de respeito próprio. Não vá dormir por inércia. Não se levante à força. Projete sua noite como projeta o seu dia. Apague luzes fortes, respire fundo, feche ciclos antes de se deitar. Agradeça. Solte o que ficou pendente. E ao acordar, evite ir direto para o celular. Levante-se com calma, alongue-se, beba água, conecte-se consigo mesmo. Esses primeiros minutos são a base do seu dia inteiro. E se você souber aproveitá-los, terá uma vantagem interna que se refletirá por fora. Dormir bem e madrugar não te tornam uma pessoa melhor, mas te tornam uma pessoa mais alinhada com sua biologia, mais presente nas suas decisões, mais capaz de sustentar o ritmo da sua vida sem depender de café, açúcar ou distrações constantes. Sua energia muda, seu corpo se organiza e sua mente passa a confiar em você, porque sabe que você não está sabotando sua base. Não subestime o poder de uma boa noite e de uma manhã intencional. O que você faz enquanto o mundo dorme, te dá força quando o mundo desperta. Essa é sua verdadeira transformação, e ela começa esta noite. Ensinamento 14. A percepção que você tem de si mesmo determina como os outros te percebem. O que você acredita sobre si se torna a mensagem silenciosa que transmite ao mundo. Não é preciso dizer não sou suficiente para que os outros percebam. Seu corpo, seu olhar, sua voz e a forma como você se posiciona num ambiente já estão revelando o que você acredita ser. A autoimagem não fica guardada por dentro, ela escapa, se projeta, se torna visível. Por isso, se você quer mudar a forma como o mundo te enxerga, precisa primeiro mudar como você se enxerga. Quando você não se respeita, quando se repete internamente que não é capaz, que não merece, que não está à altura, seu corpo traduz isso em uma postura fechada, uma voz trêmula, uma presença frágil. É impossível fingir segurança enquanto você se desvaloriza por dentro. Não importa o quanto você cuide do seu cabelo, da sua roupa ou da sua fala, se sua mente se vê como pequena,
todo o seu ser obedecerá a essa imagem. Mas quando você começa a se tratar com respeito, quando se fala como falaria com alguém que ama, quando decide parar de se agredir mentalmente, algo sutil e profundo acontece, sua energia muda, sua presença se torna mais firme, mais segura, mais autêntica. A verdadeira confiança não vem do que você tem ou do que conquistou, vem da relação sólida que tem consigo mesmo. E é isso que os outros sentem, mesmo antes de você abrir a boca. Comece pelo amor próprio, não como um slogan, mas como uma prática real. Não se trata de dizer "me amo" de forma automática, mas de observar como você se trata no dia a dia. Você se critica o tempo todo, cobra de si mesmo como se fosse seu pior inimigo, se castiga quando erra. Isso não é disciplina, é autodestruição silenciosa. A autocompaixão não é fraqueza, é força emocional. É a arte de seguir em frente sem se destruir no caminho. E quando você pratica isso, seu rosto se suaviza, seu corpo relaxa, sua voz se torna mais firme. Sua imagem externa começa a se alinhar com uma nova narrativa interna. Você não precisa se transformar por completo para se sentir valioso. É o contrário, quando se reconhece valioso, começa a se transformar. Use afirmações positivas, mas com consciência. Não repita frases vazias, escolha palavras que conectem você a uma identidade sólida. Estou no caminho, tenho o que preciso, meu valor não depende da aprovação dos outros, sou digno de respeito. Diga isso em voz alta. Escreva, olhe no espelho e afirme. Não é para convencer o mundo, é para se convencer, porque quando você acredita, o mundo começa a acreditar também. Visualize-se todas as manhãs como a pessoa que deseja ser, não como fantasia, mas como intenção. Feche os olhos e veja-se caminhando com confiança, falando com clareza, decidindo com firmeza. Faça isso todos os dias. Essa prática molda sua autoimagem. E quando sua mente tem uma imagem clara de quem você pode ser, seu comportamento começa a se alinhar com essa visão. Não é ilusão, é reprogramação mental, e funciona. Segundo o estoicismo, a opinião que temos de nós mesmos deve estar baseada em julgamento racional, não na aprovação externa. Conhecer-se e respeitar-se é o primeiro dever de quem busca viver com virtude. Se quer ter uma imagem forte, comece por dentro. Você não precisa convencer ninguém, só precisa parar de se sabotar. Porque quando sua percepção muda, tudo muda. As pessoas reagem diferente, oportunidades se abrem, sua influência cresce. Não porque você mudou por fora, mas porque agora transmite algo real, segurança nascida do respeito por si mesmo. Faça disso uma prática diária. Não se constrói em um dia, mas cada dia conta. Mude seu diálogo interno, eleve seu olhar, cuide da sua linguagem corporal, haja a partir do seu valor. Não espere que os outros te validem para se ver de forma diferente. Você dá o primeiro passo, e quando dá, o resto do mundo não tem escolha a não ser seguir você. Ensinamento 15. Aceite que você está exatamente onde precisa estar para o seu bem maior. Aceite profundamente que hoje você está exatamente onde precisa estar. Mesmo que não entenda, mesmo que não goste, mesmo que tudo pareça estar contra você, este momento não é um erro, faz parte do plano. Cada situação, cada atraso, cada porta fechada, cada silêncio que você enfrenta, está alinhado com algo que você ainda não pode ver, mas que está te preparando para aquilo que realmente merece receber. Resistir a isso só enfraquece. Tentar forçar o que não é, lutar contra o que já é, apenas consome sua energia, bagunça sua mente e te afasta da sua clareza. Quando você aceita seu presente sem se resignar, algo dentro de você se alinha. Porque aceitar não é desistir, é entender que há um propósito maior se movendo por trás de cada detalhe,
até mesmo no meio do caos. E quando você se entrega a essa aceitação consciente, você para de lutar e começa a fluir. Você age com direção, não com desespero. E isso muda completamente a qualidade da sua energia, das suas decisões e principalmente daquilo que você pode atrair. Pare de pensar que está atrasado. Pare de se comparar com os outros. Pare de se perguntar por que não está mais longe. Você não está porque ainda não precisa estar. Se você ainda está aqui, se ainda respira, se ainda tenta, então você está no caminho. O processo não foi interrompido, apenas está em uma parte do percurso que ainda não tem uma vista bonita, mas que é necessária para que você veja todo o panorama mais adiante. Se aceitar isso, a ansiedade desaparece. Aceitação não é passividade, não é ficar parado esperando milagres. É dizer, aceito o que é enquanto sigo em direção ao que quero. É manter uma mão no presente e a outra visualizando o futuro desejado. É compreender que você não precisa entender tudo para estar em paz. A mente quer controle, mas a alma quer confiar. E se você escolher confiar, entra em uma nova dimensão, a do merecimento, a do fluxo, a do progresso sem guerra interior. Pratique. Quando algo não sair como esperado, respire. E diga, isso também tem um propósito. Quando se sentir parado, repita, estou exatamente no lugar que minha alma precisa para se fortalecer, e continue. Faça a sua parte. Cuide da sua energia. Faça o que puder com o que tem, porque nesse fazer consciente, ativa-se a orientação divina. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa de fé, direção e disciplina. O resto vem. Segundo o estoicismo, tudo o que acontece é exatamente o que deveria acontecer, e o sábio aceita isso sem reclamar, porque confia na ordem natural das coisas. A aceitação profunda te liberta da culpa, do eu devia estar em outro lugar, do isso não devia estar acontecendo. Ela te conecta com o real, te enraiza. E a partir dessa raiz nasce uma ação diferente. Você já não foge, já não força, já não se sabota. Você age com poder, com serenidade, com propósito. E quando faz isso, portas se abrem. Pessoas certas aparecem. Oportunidades fluem. Não por sorte, mas porque você parou de bloquear o que é seu com sua resistência. Você está exatamente onde precisa estar. Essa é a verdade mais difícil de aceitar e a que mais paz traz quando finalmente é abraçada. E se confiar nisso, se agir a partir disso, se agradecer mesmo o que ainda não entende, então sim, você estará pronto para receber o que tem esperado. Não porque exige, mas porque agora está alinhado. E quando você se alinha, tudo chega. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Isso significa que está pronto para mudar. Que algo dentro de você já decidiu deixar a versão antiga para trás e começar a construir algo melhor. Então, marque esse momento agora, desça até os comentários e escreva novamente. Hoje decido me ver e me sentir melhor. Sou estoico. Escreva como uma afirmação, como um compromisso consigo mesmo. Porque se você escreveu isso no começo foi intenção, mas se escreve agora, é determinação. E isso já te coloca à frente de 99% que apenas ouvem, mas não agem. Sua transformação não começa amanhã, começa hoje,